Vamos conversar hoje sobre o jogo dos números para agências de viagem. Bom, vamos lá. Estava participando da última call com os mentorados. A gente trocou muita ideia sobre captação. E muitos ali trouxeram feedbacks diversos nessa parte de captação. Mas um ponto me chamou a atenção. Porque nessa call específica a gente tinha alguns mentorados que já faturavam mais ou menos 200, 300 mil por mês, mas também tinha alguns mentorados que estavam ali com faturamento de 20, 30, 40 mil por mês. E muitos desses mentorados, eles começaram tem pouco tempo. Tem alguns ali que já estão por 2 meses só e já estão com esse faturamento de 30, 40 mil por mês. E o que eu ouvi de feedback deles? Eles primeiro utilizaram a estratégia, que é a mais clássica para quem está começando, que é a estratégia de você vender para pessoas próximas. Eu chamo isso de modo 360, que é basicamente você buscar pessoas que você já teve vários pontos de contato e que também ainda tem nos dias de hoje, para você oferecer o seu serviço de turismo para essas pessoas. Afinal de contas, é muito mais fácil vender para quem você já teve algum relacionamento do que vender para quem você nunca se relacionou. Então nisso é você oferecer o seu serviço de turismo para conhecidos, familiares, pessoas que fazem jiu-jitsu com você, academia, que estudaram no mesmo colégio, que estão na mesma pós-graduação, faculdade, no trabalho. E qual que é o próximo problema? Porque depois que você começa a fazer isso, você tem sim as suas primeiras vendas e depois começa a indicação, boca a boca, principalmente se você souber fazer isso da forma certa, e é possível sim chegar. No geral, assim, a média, você fazendo isso, você consegue sim ter um faturamento de 40, 50 mil por mês com a sua agência de viagens. Mas a gente vai para o próximo problema, que foi o que muitos relataram. Só que é legal que os próprios mentorados que já estão com faturamento de 200, 300 mil por mês, trouxeram exatamente a mesma opinião, compartilharam da mesma opinião, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Quando eu fui nessa call e chamei esses mentorados que estavam relatando esse problema na sua agência de viagens, eu perguntei, vamos lá, me traz aqui os seus números. Quantas pessoas você prospectou ativamente, independente da forma que você buscou, né, esses potenciais clientes, independente de como foi? Qual o número que você prospectou, conversou? A maioria dos mentorados trouxeram, foi mais ou menos, isso já é uma resposta problemática, mais ou menos. 30, 20, outro ali trouxe que 10, prospectou 10 potenciais novos clientes. Aí vai o primeiro erro, é você se iludir com os números. Quando você começa o seu negócio, independente se é uma agência de viagens ou qualquer negócio que seja, número importa, volume importa. E o que acontece? A partir do momento que você não tem volume, você não pode afirmar ainda que você está fazendo algo errado ou não. O que eu quero dizer com isso? Se você prospectou 10 pessoas e não vendeu para essas 10 pessoas, não significa necessariamente que você está cometendo algum erro grave. Porque você teve uma amostragem muito pequena. É tudo um jogo de números. Agora, se você tivesse trazido para mim, não, Fialho, eu já fiz prospecção nesse mês de 150 pessoas, nenhuma eu consegui vender. Opa, aí a gente já começa a ter um volume maior para poder analisar melhor o que está acontecendo, para sim lapidar, né, fazer alguns pequenos ajustes, entender qual etapa do seu processo comercial você está errando, ver se de repente a comunicação não está legal no seu marketing. Aí sim a gente já tem um volume melhor para poder ter uma análise mais eficiente. Mas o problema, a pauta principal que eu quis trazer aqui, é que muitas vezes você está falando que não está convertendo bem, que pensando em inúmeros possíveis problemas, quando na realidade você não teve um volume necessariamente bom para poder começar a fazer essa análise. Então o seu problema na realidade nesse começo é mais volume, você precisa prospectar mais pessoas para daí sim poder afirmar se você está com algum problema específico em alguma área específica. Então é o que eu costumo dizer, o pessoal fica loucubrando muito, mas no começo você tem que fazer o bom arroz com feijão. Não ficar loucubrando muito. É o bom arroz com feijão, entender que no começo o marketing ele não vai trazer de uma maneira muito eficiente vários leads, vários potenciais clientes, porque no começo é muito mais um trabalho de construção
E no começo, então, já que você não vai vender nesses... Óbvio que é possível, mas já que o foco não vai ser nas redes sociais, tendo em vista que você ainda não tem uma certa autoridade, você ainda não consegue transmitir segurança pelos seus perfis das redes sociais, que estão começando agora, e é o que eu falei, você precisa antes, tijolo após tijolo, deixar esse perfil mais pomposo, mais encorpado, para daí sim você passar a converter por lá. Aí você vai dizer, tá, Fialho, então se não é isso, não é por esse caminho que eu vou ter minhas vendas iniciais, qual que é o caminho? Aí existem várias maneiras de captar, mas importante eu frisar que tijolinho após tijolinho, é importante você postar nas redes sociais, mas não pensando que vai ser dali que vai vir a conversão. É o que eu falei, é um trabalho de ir lá, você construir o seu muro primeiro, tijolo após tijolo, para depois sim começar a converter por lá. Agora, quais são as formas que você pode captar novos clientes? Uma das mais clássicas foi o que eu mencionei aqui, é ativando o modo 360. Depois, você ativar boas campanhas de indicação. Outra forma, você encontrar micro-influenciadores não lógicos. O que seria isso? Micro-influenciadores não lógicos, é o nome que eu criei aqui, tá? São pessoas que influenciam outras pessoas, mas que não necessariamente são influenciadores nesse papel que a gente vê nas redes sociais e afins. Exemplo, teve uma professora do colégio militar que ela exatamente se encaixa nesse perfil. Ela não é influenciadora normal das redes sociais, não tem um perfil grande nem nada, nem fica divulgando nada pelo perfil dela, mas ela é uma pessoa influente. Ela se posiciona muito bem dentro da área dela, que a partir do momento que a gente prospectou essa pessoa, vendeu para ela, ela começou a indicar massivamente para todas as pessoas ao redor dela. É uma pessoa muito influente. E a partir dela começou a vir uma cacetada de novos clientes. Isso é uma forma de captação não convencional. Não é necessariamente um influenciador, mas é uma pessoa influente. Entende? Existem outras formas também, mini grupos, mas isso aí a gente aborda de forma mais técnica, mais aprofundada nas nossas comunidades, nas nossas mentorias. Se você quer entender melhor como ela funciona, aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, vai ter a página para você preencher as informações e fica tranquilo, se você não conseguiu entender pela página direito como funciona, preenche as informações que meu time vai estar te chamando pelo WhatsApp que você preencher ali e vai estar te perguntando, conversando primeiro para entender melhor o que você está buscando e daí ali a gente vai tirar algumas dúvidas suas e vai marcar uma reunião para poder te explicar com mais detalhes, caso o nosso produto de fato faça sentido para a sua realidade. Se você gostou do conteúdo aqui, não esqueça de comentar alguma coisa, se inscrever aqui nesse canal, lembrando que os links vão estar na descrição e no comentário fixado. Tamo junto, fiquem com Deus. Lembre-se, é tudo questão de volume. Se você ainda não tem volume, primeiro você precisa resolver esse problema para depois sim pensar nas estratégias de maneira mais aprofundada, com mais embasamento. Tranquilo? Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.